Durante 2023, o Brasil tem sofrido com uma medida popularmente conhecida como layoff. Nesse ano, um site mapeou cerca de 300 demissões em massa de empresas de tecnologia no país. Isso abrange 100 mil pessoas aproximadamente, o que equivale a uma variação de 10 a 500 pessoas por empresa. Neste episódio, eu vou te contar mais sobre o que é layoff, como ele funciona e as suas principais diferenças em relação à demissão em massa. Eu sou Ana Júlia Allen e esse é o Sobretudo. O layoff ficou bastante conhecido a partir de 2015, ano que aconteceu a crise das montadoras de veículos. Nessa época, a maior parte do trabalho dos funcionários foi suspenso, evitando a demissão em massa no setor. Contudo, após a pandemia causada pelo Covid-19, a instabilidade financeira aumentou em todas as áreas. Por isso, o termo voltou a se popularizar, mas dessa vez com um significado diferente. Atualmente, o layoff é utilizado em referência à demissão em massa, apesar desses dois conceitos serem diferentes na legislação brasileira. Mas o que a lei diz sobre esses dois termos? A demissão em massa é o cancelamento do contrato de diversos funcionários de uma empresa ao mesmo tempo. Neste caso, mesmo que a demissão seja em larga escala, a empresa deve conceder os mesmos direitos previstos na CLT para um desligamento individual sem justa causa. Já o layoff é uma medida que possibilita a recuperação das empresas em momentos de crise por meio da suspensão temporária dos contratos de funcionários. Ou seja, após determinado período, o funcionário poderá voltar às atividades normalmente. Durante esse período de suspensão, que pode variar de no mínimo 2 a no máximo 5 meses, ocorre uma redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, que pode ser diminuído em até 25%. Além disso, durante os meses de suspensão, os funcionários devem participar de algum programa para qualificação profissional, que deve ser financiado pelo empregador. Os cursos oferecidos precisam ter relação com as práticas da empresa, além de ter qualidade pedagógica. Caso a empresa não disponibilize esses programas de qualificação, a suspensão temporária do contrato não é válida. Assim, é necessário que o empregador faça o pagamento imediato dos salários, uma vez que o layoff fique invalidado. A mesma penalidade pode ser dada ao empregador caso ele demita funcionários sem justa causa, durante o período de layoff ou nos 3 meses após o término da suspensão, pois com essa ação, a empresa estaria descumprindo o período de estabilidade pós-layoff que é previsto por lei. Em alguns casos, outras ações podem acompanhar o layoff, como o plano de demissão voluntária ou o plano de incentivo à aposentadoria a fim de reduzir mais despesas. De acordo com o regulamento previsto na legislação brasileira, esta prática pode ser adotada em qualquer empresa, desde que ela consiga cumprir com as regras necessárias. Dentre as obrigações estão comunicar com antecedência mínima de 15 dias a adoção dessa medida por meio de um comunicado formal. As organizações também precisam comprovar que os funcionários concordaram com essa medida por meio da assinatura de um termo, além de provar a participação deles nos programas de qualificação. Por último, o layoff precisa ter previsão em convenção coletiva, ou seja, ter um acordo firmado entre o sindicato do empregador e o sindicato do trabalhador. Em relação aos direitos dos trabalhadores, eles devem receber uma compensação financeira paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além disso, podem exercer outra atividade remunerada fora da empresa, desde que cumpram com suas obrigações trabalhistas. O layoff pode ter vantagens não somente para as empresas, mas também para os profissionais. No caso das empresas, ele dá tempo para que aconteça uma redução de custos e, mediante a isso, uma reorganização das finanças. Dessa forma, é possível retomar as atividades em melhores condições e com profissionais qualificados. Já para os funcionários, as vantagens também são existentes, principalmente porque o layoff não cancela o contrato, mas apenas o suspende. Apesar dessas vantagens, o layoff não garante o futuro da empresa e dos profissionais. Afinal, é uma medida realizada mediante uma situação de crise, podendo não solucionar o problema completamente. Assim, quando a medida for comunicada aos funcionários, eles estarão preparados para buscar novas oportunidades de emprego. Isso evita que sejam pegos de surpresa com uma demissão sem justa causa. Por outro lado, precisar de um layoff é um indicativo negativo para a empresa, o que reflete na gestão e escolhas dela. Ou seja, essa medida pode ajudar a virar o jogo, contudo não garante que após esse período o resultado não seja ainda mais negativo. Esse foi o Sobretudo de hoje. No próximo episódio vamos falar sobre as Big Techs. Até a próxima!